Loki Meco! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Loki Mecon. Espero que tenham tido saudades. Da última vez estávamos aqui com uma cara conhecida. Desta vez estamos com o engenheiro Gil Souza. Muito bem-vindo. Olá Luís, bem, obrigado pelo convite para fazer parte aqui do Loki Macon. O nome é engraçado. Com certeza, com certeza. É assim, este episódio vai surgir aqui um pouco no contexto de uma nova iniciativa nossa, que é o Mac Engineer, que serve para ajudar os alunos nesta transição de estudantes para trabalhadores. Eh, o Gil iniciou talvez a sua carreira como cofundador e diretor comercial da ESI. É ESI ou ESI? Não quero trazer aqui as neiras do episódio todo. Nós costumamos dizer ESI, pronto, porque são Ok, duas vogais, não é? E fica um nome único, ESI, ok, que são as letras de Engenharia, Soluções e Inovação, exato. que são as Eh, siglas da empresa. uhum. Depois, cofundador da Dental and Engineering Innovation e cofundador da Behind Solutions. E, muito recentemente também, pai. É Até verdade. gostava de referir aqui uma história engraçada. O podcast teria sido gravado aqui há uns dias o Gil disse-me que não podia porque ia ser pai. E eu pronto, ok, talvez Aliás, este estou a acabar de compromisso. chegar a casa, fui pai na segunda-feira de uma menina que se chama Maria Clara. Mas foi cesariana, então foi uma intervenção, pronto, é sempre mais difícil. E Uhum. tivemos hoje alta, ou seja, estou a chegar a casa do hospital diretamente aqui para a entrevista. Olha, Então, muitos parabéns, muitos parabéns. obrigado. Eh, mas pronto, e queria falar então sobre o seu sobre esta transição e queria perguntar Bem, como é que se iniciou a trabalhar depois de passar de ser estudante. Eu queria lhe perguntar também se o seu primeiro emprego foi depois de ser estudante e como é que, lá está, como é que se iniciou. muito bem. Então é assim, Luís, realmente o meu primeiro emprego foi criar uma empresa. Foi algo que envolveu aqui muita audácia, aventura. Hoje em dia, se calhar olhando para trás, não me arrependo porque realmente tivemos sucesso e aprendemos muito e tem sido um caminho muito interessante, mas acho que mesmo tendo a veia empreendedora é sempre interessante trabalhar para outrem, aprender com os outros e hoje em dia olhando para trás se calhar penso que poderia ter sido um caminho. Eu nunca penso que farei diferente porque é assim que foi feito e foi assim Uhum. que cheguei aqui, estou muito satisfeito com o percurso, mas acho que também é interessante, mesmo tendo essa vontade de empreender, começar primeiro por trabalhar para uma empresa e aprender também algo com os outros. Realmente, pronto, eu teria o curso, formei-me em Engenharia Mecânica pela Universidade de Minho. Havia dois colegas de curso, que é o Luís Leitão e o Reinaldo Ribeiro, e na altura nós tínhamos uma disciplina que era o anteprojeto mecânico, com o professor Pimenta Claro, que infelizmente já não está entre Uhum. nós. E então nós tínhamos que desenvolver uma solução que fosse inovadora e que trouxesse algo diferente a um mercado distinto. No nosso caso, nós apresentámos um elevador para cadeiras de rodas, para elevar cadeiras de rodas para ambulâncias ou para veículos, que era mais leve dos que existiam no mercado e ocupava menos espaço no interior do veículo quando não estava a ser utilizado, ou seja, era mais rentável, Uhum. porque o veículo ocupava menos combustível e ficava com mais área útil. Pronto, o professor achou o projeto interessante e deu-nos uma boa nota. E na altura havia o primeiro concurso de inovação promovido pela Tecminho, o Evento Minho. Nós Uhum. concorremos com esse projeto e nos fomos presenteados com a patente desse equipamento. E então o nosso estágio ainda curricular já foi o desenvolvimento da patente desse equipamento. Foi um prémio então desse concurso de Evento Minho, promovido pela Tecminho. E nós, nesse percurso, ao fazer essa patente, começaram a surgir contactos de empresas que necessitavam do projeto à medida, ou seja, do fato à medida dentro desta área da engenharia mecânica. Nós percebemos que havia aí uma lacuna no mercado, não havia muitas empresas a fazer esse tipo de trabalho e lançámos-nos
propusemos-nos a criar uma empresa que fizesse isso, que é a ESI, Engenharia de Soluções e Inovação, e então nós começámos os três com uma chamada empresa vazia, ou seja, éramos nós os nossos computadores, e depois, pronto, o nosso percurso foi rapidamente crescendo, fomos crescendo porque fomos tendo desafios nas mais diversas indústrias, setores industriais, e a pouco e pouco, pronto, começámos depois por passar de um escritório de projeto para um pavilhão para podermos já fazer a produção dos nossos equipamentos, mas começámos a ter pessoas de outras áreas, nomeadamente a automação industrial, a robótica, pronto, para colmatar e para termos conseguirmos converger todas as áreas. Desde o início sempre fizemos investigação e desenvolvimento, pronto, é um dos pontos que nós fazemos, daí a criação de inovação e soluções à medida. Depois temos a área de projeto, e depois temos essa complementaridade de automação industrial, da robótica, de forma a conseguir fazer solução-chave na mão, desde o projeto até a instalação no cliente. Pronto, o nosso foco tem sido a produtividade, ou seja, oferecer aos nossos parceiros, ou clientes, nós vemos clientes como parceiros, assim como aos Uhum. fornecedores. Isso foi um ponto fundamental no nosso crescimento, que é a relação com os outros, com o mundo exterior, com as outras empresas. Tanto os fornecedores são importantes para nós, para nos ajudar a chegar ao sucesso e às soluções que necessitamos, como os clientes são super importantes, porque sem eles nós não tínhamos a quem vender as nossas soluções. Ou seja, Claro, claro. há aqui uma relação de parceria com todos eles, então nós olhamos para os fornecedores como parceiros e para os clientes como parceiros. E então a produtividade acaba por ser algo que cria valor ao nosso cliente. E então, daí é uma coisa que se torna fácil de vender quando estás a criar valor. Agora, para isso Uhum. também temos que ter engenharia que permita criar esse valor e diferenciarmos, não é? Ou seja, tudo o que é standard, existe mais concorrência, existe menos diferenciação. Quando fazes um projeto à medida, estás a criar algo que não existe, estás a criar uma diferenciação, estás a criar valor. E então, o nosso percurso naturalmente foi se encaminhando para esse tipo de soluções. Uma das coisas também que nos diferencia é que nós somos multissetorizados, trabalhamos com todos os setores industriais, temos clientes como a Corticeira Amorim, como a IKEA, o Uhum. setor automóvel, ou seja, estamos totalmente diversificados, o que por um lado nos obriga a ter mais know-how, a aprender mais, a procurar mais soluções, por outro lado permite-nos fazer transferência de tecnologias de umas áreas para as outras, e de ser mais abrangentes. Não é? Ainda agora nesta situação da pandemia, em que o setor automóvel foi fortemente afetado, tivemos bastante trabalho em alguns setores específicos da área alimentar em que estavam a produzir mais, ou na área mesmo na área médica, em que também alguns produtos específicos, nomeadamente uma fábrica de produzir luvas. O projeto já começou antes do Covid, mas no Covid ainda ganhou outra força, ou Uhum. outros clientes nossos que produzem álcool gel, por exemplo. Ou seja, o ser transversal a todos os setores permite realmente esta diversidade e termos sempre trabalho. Ok. Já vi então que não teve arrependimentos nenhuns sobre a sua decisão, mas eu queria lhe perguntar, eh, já que o Gil teve uma saída um pouco fora do comum, daquilo que se calhar um aluno normal faria, que é ir trabalhar para uma empresa e Uhum. ter alguém a quem obedecer Exato. e ter tarefas incutidas diariamente. Eu queria perguntar se acha que houve alguma coisa que, por não ter seguido esse caminho, que lhe faltou, ou que sentia que, ok, se eu tivesse trabalhado para alguém desde o início, se eu tivesse tido um patrão, talvez tivesse abordado uma certa situação de outra maneira. Ou se acha que de facto que ter esta abordagem mais ousada que não teve as suas desvantagens? Sim, nomeadamente, por exemplo, nas empresas que já têm métodos, não é? Métodos de trabalho, processos bem definidos, têm organização. Nós, por exemplo, recentemente certificámos a empresa em qualidade de ambiente, as normas 9001 e 14001, são, por exemplo, normas que nós, se fomos sentindo a falta delas, acabamos por implementá-las. Se eu fosse trabalhar para uma empresa que já estivesse, eu ia beber dessas normas, não é? Uhum. E quem diz isto diz a própria escola que essas empresas às vezes já têm interna, não é? Que permite transmitir logo conhecimento à pessoa que está a entrar, Claro. não é? E sem dúvida que aí tu ganhas, que é um bocado o que nós fazemos agora com as pessoas que vêm trabalhar para a ESI, não é? Eu Uhum. sinto que as pessoas em pouco tempo estão a receber logo muita formação, Uhum. e estão a aprender logo coisas de várias áreas diferentes, e a formação deles como engenheiro acaba por ser muito, muito boa. Nós Uhum. tivemos que fazer, ao traçarmos o nosso caminho,
tivemos que procurar esse conhecimento na mesma fora, noutras empresas, noutros professores, né, um bocadinho por todo lado, onde nós achámos que existia o conhecimento que nos faltava, nós íamos procurá-lo, ok? E mesmo informações também que fazíamos. Agora, quando tu vais logo direto a uma empresa, se essa empresa já tiver essa estrutura, com certeza que te vai oferecer isso muito mais rapidamente, de uma forma mais sólida, não é? Mais estruturada. Claro. Afinal de contas é isso que nos ensinam no curso e que nos dizem sempre que é ser engenheiro é desenrascarmos e estavam numa Sim. posição um pouco de em que estavam a fazer vocês as coisas pela primeira vez, tiveram se calhar ter esses desafios. Estava a falar sobre, as pessoas que entram agora para a ESI, eh, quais são as qualidades ou se calhar as características que se calhar são mais rapidamente identificáveis em alguém que se pode ver que é uma pessoa que vai ser um bom trabalhador, um bom engenheiro, que quase imediatamente se percebe, ok, esta pessoa tem potencial. Tu falaste já numa coisa logo de início que eu acho interessante, que é esse desenrascar, esse de aprender a procurar. Eu acho que o português em si tem isso e o engenheiro mecânico acho que é um bocadinho isso. Eu acho que a engenharia mecânica dá-nos um leque muito variado, ensinou-nos muitas coisas, falou-nos Uhum, de muitas coisas, mas nós não vamos ser não saímos do curso a ser especialistas em nada. Ok, mesmo aquelas cadeiras finais que nos encaminham já para uma área, uhum, eu penso que o engenheiro mecânico tem as bases para poder aprender qualquer coisa, sabe um bocadinho o que é qualquer coisa, mas ainda não está aprofundado em nada muito específico. uhum, Ou seja, acho que tem uma tela em branco em que pode desenhar, ok? Eu acho que a curiosidade é um dos pontos que eu acho que é interessante. A curiosidade de querer saber mais, de querer aprender, querer saber como é que se faz, como é que se aprende. A humildade, eu penso que também é muito importante, porque não me choca nada que uma pessoa saia do curso e não saiba nada. Se a pessoa tiver vontade de aprender, se a pessoa me disser, olha, eu realmente não sei fazer isto, mas eu quero aprender. Eu terei todo o gosto em ensinar, ou as pessoas que trabalham na empresa, né? E em ajudar o colega a aprender esse conhecimento e a receber esse conhecimento. Se a pessoa está numa empresa e tem essa humildade e é atacado por isso, acho que não está no sítio certo. Eu uhum, acho que se a pessoa não souber, mas tiver essa humildade e quiser aprender, eu acho que em qualquer empresa, uma boa empresa, vai dar essas condições à pessoa. Okay? Ou seja, acho que essa humildade é importante. Depois aquelas coisas que se falam e sem dúvida que são fundamentais, do espírito de equipa, também é fundamental. Ou seja, mais até do que as competências técnicas, eu uhum, acho que vai muito desta parte da personalidade da pessoa. Okay? Ser uma pessoa aberta a aprender, uma pessoa com vontade de saber mais, uma pessoa curiosa. Há aqui depois situações engraçadas, por exemplo, a parte da preguiça. Né? Às vezes uma pessoa que é mais preguiçosa vai arranjar métodos mais interessantes de conseguir desenvolver soluções mais rápidas. Isto às vezes são coisas que são defeitos da pessoa, mas que depois na prática, no trabalho, até vão fazer com que a pessoa, se a pessoa estiver motivada e gostar do que faz, ok? E essa é a parte para mim mais importante, é a uhum, paixão que a pessoa tem por aquele lugar específico, por aquele trabalho específico, ou por aquela empresa, sentir os valores daquela empresa, isso é o mais importante. Se a pessoa estiver apaixonada pelo que está a fazer, se a pessoa sair, se levantar de manhã com vontade de trabalhar, vai ser um bom profissional. Mais cedo ou uhum. mais tarde, vai ser um bom profissional. Se tiver os valores que falámos, né? Sim, Acho que sim. cada empresa tem os seus valores, mas há sempre ali uma base, né? De honestidade, de tudo isso. Se a pessoa tiver uma boa base de valores e tiver a paixão pelo trabalho que faz, vai ser um excelente profissional, não tenho dúvidas. Ou seja, a primeira coisa que eu acho que procuramos e que acho que qualquer empresa procura é a paixão das pessoas. Uhum, E aí acho que o engenheiro mecânico tem essa vantagem de poder experimentar e se não sentir isso, tem várias áreas onde se pode movimentar. Acho que uma das vantagens da engenharia mecânica é essa multidisciplinariedade uhum, que existe de base e que permite ao engenheiro mecânico oscilar depois entre diferentes áreas, diferentes campos ou diferentes empresas. Se a pessoa já tem uma noção do que é que gostava de fazer, acho que deve atirar. Mesmo que seja em teoria mais difícil, ou que seja mais longe, ou seja o que for, eu acho que a pessoa deve, para onde se sente que tem essa vontade, deve tentar. Se uhum, não conseguir, aí deve na mesma procurar um desafio e a partir daí, só experimentando também e trabalhando, que a pessoa também sabe, não é? Porque às vezes nós achamos que vamos gostar muito de uma coisa e podemos não gostar e vice-versa. E aí acho que não tem mal nenhum também da pessoa ir experimentando. Claro que não é estar 6 meses em cada empresa, isso
claro. Tem que haver uma aposta no mínimo, estar ali 1 ano, 2 anos, pronto, apostar um bocado também no trabalho, a não ser que perceba logo mesmo Claro. que não se identifica, ou que a própria empresa não se identifica com o trabalhador, aí também acho que não devem perder tempo. Mas basicamente acho que é por aí. Uhum. É, Vontade de fazer, vontade de aprender. isso que estava a falar da preguiça, de poder ser positiva, acho que houve aqui muitos estudantes que se calhar ouviram isso e ficaram felizes, porque às vezes o pessoal também deixa tudo para a última para estar para os testes, mas depois, se calhar, quando chega a hora do teste, é muito mais produtivo porque está ali a, se calhar, a fazer uma direta. É um bocado geral, sabes? Isso vê-se muito, às vezes, sei lá, mesmo um preenchimento de dados, e hoje em dia há muitos softwares que nos permitem gerir os dados, gerir a informação para receber a informação. O nosso tempo era muito à base de folhas de Excel. E isso é uma das coisas engraçadas, em que tu, às vezes, duas pessoas, uma muito trabalhadora, estava o dia todo ali a passar os dados e depois no fim a analisar, e aquele até que era mais preguiçoso pensava, não, tenho que arranjar uma maneira de isto ser mais fácil. E se calhar já conseguia fazer copy-paste e fazer umas fórmulas Yeah. e fazer umas coisas em que se calhar conseguia ser mais produtivo. Okay? A Uhum, preguiça levava a arranjar ferramentas em que ele era mais produtivo. uhum, Pronto, isto é um bocado uh, exato. Eh, complexo, não é? E até pronto, pode ser interpretado, mal interpretado, e como é óbvio, não, não. há limites nessa preguiça, não é? Como é óbvio, mas pronto. Acredito que está a ser bem interpretado. Está a ser bem interpretado. Eh, Falo também da humildade, mas eu penso que nós, por vezes, temos de ter esta humildade de saber reconhecer quando não sabemos fazer algo Exatamente. e saber dizer isso, mas também, se calhar, temos que conciliar esta humildade com a ambição de querer, lá está, de saber mais e de querer progredir. Eu queria saber se qual acha que é o grau, o melhor rácio entre a humildade de não querer, pronto, não querer demasiado, e não, neste sentido de não achar que devemos ter mais daquilo que se calhar do que sabemos ou do que merecemos ter, mas também aquela ambição de querer subir na carreira, de querer progredir, Eu de querer acho, avançar. eu acho que as duas coisas podem perfeitamente conviver uma ao lado da outra, ok? Ou seja, tu podes ser humilde e ter uma ambição enorme, estás a entender? Uhum, Só que tu vais, né, essa ambição, se fores humilde, vai-te fazer crescer e evoluir sem querer ultrapassar os outros, sem querer fazer rasteiras aos outros, uhum, sem te quereres sobrevalorizar perante o outro, ok? E vais ter um crescimento muito mais firme, muito mais sólido e com muito melhores relações com o que te rodeia. Okay? uhum, Eu acho que a humildade é a porta para realmente haver uma boa relação com tudo o que te rodeia, seja com o teu patrão, seja com o teu colega de trabalho, seja com a pessoa que te lidera, seja com as pessoas com quem tu lidas no teu dia a dia de outras empresas, não é? uhum. Isso vai te permitir criar boas relações e vai te permitir realmente aprender. Aliás, há uma das coisas que é nós temos uma boca e dois ouvidos, não é? Sim, O conhecimento fala, a sabedoria escuta. Eu sempre fui muito de evitar informação e sim. muitas vezes não prestava devida atenção. É uma das coisas que eu notei, que tinha esse problema e fui evoluindo. Aliás, os meus sócios apontavam-me isso: tens que ouvir, que as pessoas às vezes estão a dizer as coisas só queres evitar. E é verdade. Quando a pessoa também começa a estar mais atento e ouvir, aprende sempre coisas. E a humildade dá-nos um bocadinho, dá-nos isso. Uhum, Ambição não quer dizer uma coisa, nós podemos ter ambição, por exemplo, a ambição de querer realmente inovar, de querer aportar valor, ok? uhum. Acho que a parte mais interessante da ambição, em vez de ir logo para a ambição de, ok, eu quero ter muito sucesso na empresa ou eu quero crescer na empresa, se tiveres a ambição de aportar valor à empresa, tu vais crescer na empresa. Sim, sim. Perceber o que é que eu vou fazer na organização, ok? Acho que é um bocadinho por aí. Essa ambição deve ser mais o que é que tu queres conquistar como engenheiro, como pessoa. Uh, Queres, lá está, deixar a tua marca naquela empresa, naquela instituição. Queres fazer com que essa instituição, essa empresa cresça, queres aportar valor. Dessa forma, tu vais ser um elemento muito, muito importante nessa empresa Claro. e vais ser valorizado. Se tu só queres, se o teu objetivo é apenas eu quero ser bem remunerado, eu quero ser o melhor e não pensares neste caminho, já estás nessa competição com os outros e a ver é que, ok, este lugar pode ter este ou aquilo, às vezes até nem queres dar crédito a um colega para ele não ficar mais valorizado que tu.
E isto é tudo mental e é tudo prejudicial para a pessoa, seja a curto, seja a médio prazo. Eh, Okay? Ou seja, eu acho que a ambição deve ser não tanto de, de chegar a um determinado nível de salário ou dentro da empresa uma determinada função, mas mais do crescimento como pessoa, do crescimento como engenheiro e do valor que nós vamos ter para a empresa ou até para a sociedade. uhum, E acho que é um crescimento muito mais maduro, muito mais sólido e que vai abrangendo um leque de relações muito maior, que permitirá também depois até saltitar dentro de outras áreas, ou às vezes até conseguir trabalhar em mais do que um sítio, por exemplo, uhum, ou mesmo na empresa, às vezes, na tua área estás a evoluir, mas também estás a ajudar outras áreas dentro da empresa com as tuas dicas que podem evoluir. Portanto, acho que aqui vai muito daí. O que é que nós podemos contribuir? Não é? O que é que nós podemos fazer com que as coisas melhorem, com que as coisas evoluam? claro. Eh, falaste aqui do salário e disse, onde é que achas que o salário e o dinheiro que vamos receber deve estar na nossa lista de prioridades? Principalmente quando nós entramos para um mercado de emprego inicialmente, se calhar até pode ser essa uma das grandes motivações, porque pronto, nós temos o tempo todo, temos 5 anos a pagar e depois se calhar até queremos, temos esta motivação para receber, mas acho que isto pode ser uma armadilha querer logo ter isso como prioridade. Devemos esperar um pouco e tentar procurar uma oportunidade certa em que temos uma melhor progressão. eh, Qual é a tua opinião sobre isto? Eu acho que pode ser uma armadilha em qualquer altura da nossa vida, Hum, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, em que uhum, realmente damos demasiado valor às coisas. E eu, no meu crescimento, na minha evolução, não só como engenheiro, como empresário, mas mais até como homem, cada vez desvalorizo mais as coisas e valorizo mais o tempo e as experiências. Ou seja, eu acho mesmo que a pessoa, descobrindo qual é a paixão que tem, o que é que quer fazer, principalmente numa primeira fase, deve investir muito mais em estar no sítio certo. Acho que essa deve ser a prioridade. uhum. Porque acho que, apesar de tudo, graças a Deus, a engenharia mecânica tem sido cada vez mais valorizada. Eu, quando entrei, a média era 11 ou 12, hoje em dia não sei se é 17 ou 18. Quer dizer, é assim, eu agora com o Covid até não me surpreendi se fosse 20, mas Pronto. é por volta de 16, penso que nestes anos tem Mas sido por volta de 16. e há muita procura, ou seja, acho que o engenheiro mecânico é valorizado e acho que vai ter sempre uma remuneração minimamente interessante numa fase Sim, inicial, para o primeiro emprego, e mesmo em carreira vai ter esse potencial. Ou seja, acho que o mais importante é mesmo a pessoa procurar em que empresa gostava de estar, com a qual essa pessoa se identifica, uhum, seja no trabalho que pode fazer lá dentro, seja nos produtos da empresa, seja nos valores da empresa. Okay? Isso acho que é importante, na estrutura da empresa. E esse acho que é o principal, deve ser o principal foco. O que é que eu gostava de fazer, em que empresa é que eu gostava de estar, uhum. e a partir daí as coisas vão acontecendo. Acho que isso é o mais importante. É a pessoa, como eu estava a dizer, podes até ganhar muito dinheiro. Se vais fazer um trabalho que não gostas, se estás a acordar com aquela coisa de tenho que ir Sim, fazer sim, aquilo, pá, não há nada que pague isso. Não há nada que pague para mim a motivação de fazer uma coisa que gostas. Ou seja, eu sinceramente, essa para mim não seria a prioridade, principalmente numa fase de início de carreira. claro. Depois tudo depende das ambições de cada um, e aí não sou eu, não sou ninguém para julgar o que é melhor ou pior. Uh, Sou uma pessoa, se a ambição da pessoa depois durante o seu percurso é realmente ter um bom ordenado. Acho que a pessoa deve procurar onde é que pode receber esse ordenado e acho que há caminho para todo lado e todos eles são válidos. Não me cabe a mim julgar qual é que será o melhor caminho. Agora, numa fase inicial, aí sim acho que o melhor caminho é a pessoa fazer uma coisa que gosta e aprender. E realmente estar num sítio em que dão esse apoio ao engenheiro, dele aprender, dele crescer, dele evoluir, Claro, seja como engenheiro, seja como ser humano. claro. Pronto, afinal de contas, o melhor investimento que nós podemos fazer é mesmo em nós mesmos. Eh, eu, Totalmente de acordo. E eh, mesmo a nível de formação, mesmo a nível de uma formação contínua, cada vez mais as empresas também apostam na formação das pessoas. Isso uhum, também acho que tem bastante valor.
E depois, pronto, depois há empresas que também apostam na própria relação entre as pessoas, claro. no apoio ao trabalhador das mais diversas formas. Tudo isso conta, não é? Eh, Portanto, agora é uma questão de cada um avaliar também quais as suas ambições, onde é que quer chegar, e a partir daí vai traçar um caminho de acordo com isso. Eh, Estava aqui a reparar que o Gil é cofundador, 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 e eu queria perguntar qual é a importância de nos rodearmos com pessoas em quem confiamos e de talvez abordar estes projetos com, pronto, lá está, não indo sozinhos, indo com amigos, e acredito eu, não é? Sim. Tu falaste aqui de uma palavra muito, muito importante, que é a confiança, sem dúvida. A confiança é fundamental em qualquer relação, não é? Qualquer relação, a confiança é muito importante. E depois a parte também do valor das pessoas, seja a nível do conhecimento delas, da inteligência delas. Até há uma frase que é: se tu estás numa mesa e és a pessoa mais inteligente, estás na mesa errada, não é? Pronto. Não Claro. sei se é bem assim, mas quase. É Tu parecido, é deves te parecido. rodear de pessoas que te vão motivar, que te vão ensinar, isso sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo, se te procurarem para o contrário, tu deves dar esse apoio, esse conhecimento. Acho que as relações humanas são super importantes, eh, e acho que é uma coisa que se tem perdido um bocadinho, e que é importante apostar nisso. Uhum. No meu caso, lá está, tanto o Reinaldo como o Luís são os meus sócios da ESI e foram os meus sócios nas outras empresas, se bem que nas outras houve outros sócios, ok? Na Uhum. Behind houve um quarto sócio, que é o Vítor de Castro Lopes, que é designer industrial, ou seja, a Behind nós fazemos tudo o que a ESI faz, mas em áreas como a arquitetura, o design, a arte, ou seja, áreas fora da indústria. E a DEI, Dental Engineering Innovation, a mesma coisa, mas na área dentária, em que aí tínhamos outros sócios, um dentista português e outro belga. Nós, hoje em dia, já não fazemos parte dessas empresas, eu, o Reinaldo e o Luís, fomos cofundadores, mas vendemos as nossas ações dessas empresas, estamos apenas focados na ESI. Isto é uma Uhum. questão estratégica, mas foi fundamental sempre o estarmos juntos, sem dúvida. No nosso caso, também tem uma coisa interessante, que é o facto de sermos três. Ou Uhum. seja, nós, como confiamos uns nos outros e sabemos que todos queremos o melhor para a empresa, acaba por não ser difícil decidir, porque somos três. Há sempre Yeah. dois que vão estar de um lado e Pois, o, pois, é. o outro risca por baixo. Tem essa vantagem. No nosso caso, também somos um número ímpar. Sim. Aliás, o 3 é um número que me agrada bastante. São precisos 3 pontos para definir um plano. Pronto. Acho que é bom partilharmos os sonhos com outras pessoas, as aventuras, como partilhar as dificuldades e as noites sem dormir. Pronto. Tudo isso Claro. partilhado é melhor, não é? Pronto, neste caso é como um casamento, mas aqui numa vertente de trabalho e de empreendedorismo, e sem dúvida que, pronto, são parcerias para a vida, são ligações que se criam também muito fortes. Pronto, e orgulho-me muito de ter participado neste caminho em conjunto com eles e termos fundado em conjunto esses vários projetos. Ok. Falou que trabalhou também com um dentista belga, se não me engano. Uhum. Eh, o quão relevante acha que é a experiência no estrangeiro e a experiência com pessoas lá fora? Não sei se fez Erasmus ou se fez alguma coisa parecida, se calhar na altura não Não, era tão comum, não. eh, mas Já existia, não era tão massivo, vamos dizer assim, sim. mas sempre me achei interessante isso. Por acaso, na altura não fiz, Uhum. mas acho que toda a gente devia fazer, se tiver essa possibilidade. Acho que é super interessante. Mesmo o facto de viajar, o conhecer outras culturas, o partilhar outros tipos de conhecimentos, de visões, não é? Eu Uhum. acho que isso enriquece muito. Uh, Acho que é sempre interessante. Nós, a nível de empresa, acabamos por não dar o passo de internacionalização, porque sempre temos muito trabalho aqui em Portugal, Uhum. e o facto de nós fazermos ID e projeto à medida é muito importante. Nós estamos próximos do cliente, porque estamos a fazer uma coisa que nunca foi feita, não é? Claro, claro. E daí nós temos mantido mais no mercado nacional. Realmente, na DEI foi uma empresa que nasceu logo com um mercado internacional. Aliás, nós, o produto estrela dessa empresa, que é um robô que permite filmar operações que estão a ser feitas dentro do consultório de dentista, e podem Uhum. estar a ser vistas em live streaming em todo o mundo, coisas do género, e pode estar uma pessoa fora da sala a controlar o robô, tendo uma série de situações.
E então nós foram selecionados top dentist a nível mundial e nós fizemos uma instalação no Dubai, Emirados Árabes Unidos, na Turquia, na Ucrânia, na Bélgica e em Portugal e na Roménia. Ou seja, foi um Remédio. projeto realmente internacional que nos permitiu viajar bastante e conhecer outras realidades e agradou-nos bastante. Ou seja, acho que é muito interessante esse tipo de situação. Isso, acho que havendo essa possibilidade, e mesmo alguém também que está cá ao curso e tem a possibilidade ou a vontade de viajar ou de conhecer outro país, outra realidade, acho que deve fazê-lo. Acho que é uma oportunidade muito, muito boa. Fazê-lo jovem ainda melhor, quando a pessoa tem mais liberdade, tem menos amarras, lá está. Não tem filhos, não tem outro tipo de relações em que obriga uma Claro, claro, proximidade maior. Acho que é muito interessante e sem dúvida muito enriquecedor para a pessoa. claro. Se bem que se calhar agora o pessoal até vai. Erasmus até é mais comum, mas se calhar até não é. Se calhar a prioridade é mais o enriquecimento, como estava a dizer, de estar a conviver com outras culturas e mesmo. Sim, sim, Eu, sim. eu lembro-me de pensar nisto porque há certas experiências em Erasmus em que a prioridade lá está, não são estudos, e acho que não estou a dizer aqui novidade nenhuma, mas se calhar em termos de currículo, só estar lá presente que foi estudar 6 meses para uma universidade, por exemplo, na Roménia, já é um indicativo de que essa pessoa quis explorar e quis fazer mais. E também disse Exatamente. anteriormente que o engenheiro mecânico pode fazer qualquer coisa e nós temos de ter esta veia de exploradores e de querer experimentar várias coisas. Se calhar esta experiência já também já pode distinguir nesse sentido, não é? Sim, e a pessoa, a verdade é uma, mesmo na parte social, não é? De estar com outras pessoas, de falar outras línguas. Às vezes tu até estás lá e estás a falar inglês, mas não interessa, mas estás a evoluir o teu inglês. Sim, sim, sim. De ouvir outras opiniões, tudo isso, lá está, cada vez mais eu acho que há uma fusão entre essa parte, o que é pessoa social, o que é pessoa trabalhador, é a mesma pessoa, não é? E Claro, tu estás a ganhar skills de um lado, estás a ganhar do outro e vice-versa. Por isso concordo contigo que nesse sentido uma experiência internacional é sempre uma experiência internacional, independentemente do que é que estiveste lá a fazer a nível dos estudos. Pronto, às vezes claro, até podes ter aprendido menos a nível técnico lá do que cá. Isso ninguém sabe ou ninguém claro. está ali para avaliar. Agora, a verdade é que tu teres essa audácia de ires, essa vontade também de querer conhecer outras coisas, e o facto também de estares ali mais exposto, seja a tua zona de conforto, tudo isso são indicadores de uma pessoa que terá esses skills, não é? Ou que terá evoluído também nesses próprios skills. Exato. E esta aprendizagem até pode ser mesmo em termos de cultura de trabalho. Estou-me agora a lembrar de uma história que, eu não sei se é verdade, mas é uma história engraçada, por isso vou dizê-la na mesma. Um amigo, penso que é um conhecido, tinha ido trabalhar na Suécia e ele ia sempre no carro de um amigo para a empresa. E eles eram sempre os primeiros a chegar à empresa e estacionavam. E lá o amigo dele, o sueco, estacionava o carro sempre no lugar mais longe da entrada. E ele fazia sempre isso. E ele estava a ficar um bocado confuso. Ele, um dia perguntou-lhe: Olha, nós chegamos tão cedo, porque é que tu podias pôr o carro ali mesmo à frente da porta? Porque é que porque é que estacionas aqui tão longe? Ele disse: Pois, nós chegamos cedo, temos tempo de chegar até à porta. Quem chega atrasado é que precisa daquele lugar lá à frente. Pronto, e lá está. Isto aqui nem sei se é verdade, se não é, mas Sim, sim, sim. é este tipo de coisas, se calhar, até podemos aprender noutros sentidos. É uma Eh, história, uma história super interessante. Eu já tinha ouvido, pronto, é daquelas histórias, pronto, que haverá um fundo de verdade. Não poderia haver, não interessa, mas é mais o que nós aprendemos com ela. E claro, realmente é um bocado, depois da gente ouvir isso e diz, realmente faz sentido. Embora 99% das pessoas teria a tendência de claro. colocar à frente para andar rápido. Aliás, nós vivemos nessa luta contra o tempo, não é? E nessa pressão do trabalho que é executado. E acho que cada vez mais há que repensar um bocadinho isto, lá está, pensar um bocadinho mais uns nos outros, haver um verdadeiro espírito de equipa e de entreajuda entre as pessoas nas empresas. E acho que essa história é muito interessante porque revela essas possibilidades e que fazem sentido, não é? Se estiveres a pensar nessa pessoa como estiveres a pensar num amigo, é o que farás. Lá está, exato. Ora, Gil, estamos aqui a prolongar-nos um pouco. E eu queria passar então à secção da sugestão cultural. Queria saber o que é que trouxeste para nós. Não é uma situação fácil porque eu adoro a cultura em si, Uhum. arte, cinema,
tudo um pouco. Mas a minha sugestão vai para o Agostinho da Silva. Hum. Eu não sei se conhece o Agostinho da Silva. Não. O Agostinho da Silva é um filósofo português. Era, para mim eu digo é na mesma, porque a obra dele é eterna e os pensamentos dele. E ele já morreu, penso eu, em 94, 96. Eu tenho aqui um livro dele que chama-se Reflexão. Uhum. Ok? Este livro especificamente fala sobre um bocadinho a filosofia da história portuguesa e a sua missão e o sentido histórico face aos povos da Europa, de que é a periferia. Eu acho que isto é muito importante porque nós somos um povo heroico, um povo com muito valor, e acho que principalmente, acho que isso também tem mudado, mas principalmente desde que eu nasci ali final do século XX, anos 80, anos 90, sempre fomos um povo de falar muito mal de nós próprios, temos mais autoestima como povo, e acho que o Agostinho da Silva consegue descobrir nos portugueses realmente um valor enorme, que para mim não ficam atrás nem à frente de ninguém. Quanto mais eu vivo, mais eu acho que todos os povos têm o seu valor e todos têm algo para ensinar, mas o povo português eu acho que é mesmo um povo especial. E admiro muito o nosso país. Acho que temos uma qualidade de vida excepcional. Se formos medir tudo separadamente, não é? A segurança que nós temos, o clima que nós temos, a gastronomia que nós temos, a educação que nós temos, a saúde que nós temos. E nenhuma delas somos o melhor, mas em todas elas, na minha opinião, estamos acima da Sim, média. sim. Infelizmente, há uma coisa que nos cria enormes problemas, que é a corrupção. Na minha opinião, a corrupção em Portugal principalmente na área política, é grande e isso é lamentável e tem que ser resolvido e temos todos que lutar contra isso. Uhum. Mas a realidade é que em tudo o resto acho que temos aqui uma qualidade de vida excepcional e por isso é que as outras pessoas que vêm para cá morar de outros países é quase unânime que gostam, que são bem recebidos. Uhum. E nós como povo também somos um povo que sabe receber e somos um povo amável. Tu falaste uma característica também que eu acho muito interessante, que é esse tal desenrasque. Eu acho que o português já tem isso um bocadinho nele. Pronto, o Agostinho da Silva é a minha sugestão. Eu falei aqui neste livro na reflexão por fazer essa análise histórica do povo português, mas o Agostinho da Silva, para mim, é dos maiores pensadores de sempre a nível mundial. Eu adoro filosofia, adoro pensar, pôr as coisas em causa Uhum. e pensá-las e repensá-las. E o Agostinho, já na altura, tinha uma visão espetacular sobre o futuro, inclusive do trabalho. Ele já dizia que achava que a automatização e todos esse tipo de situações que iam levar a que as pessoas só chegassem a um ponto de trabalhar 3, 4 horas por dia, Uhum. porque já tudo ia ser feito e dava mais tempo à pessoa para pensar e para a Sim, arte. sim. Ele já na altura defendeu um tipo da escola que era o poeta à solta, em que, imagina, vou dar este exemplo que é muito interessante, em vez de tu chegares a um ponto e dizes ao teu filho, ok, queres estudar piano? Pá, porque o tio estudou ou porque há uma escola ali ao lado e gostavas de ir, pá, é fixe. Não. A criança vai estar numa sala com os instrumentos todos durante 2 semanas e assim vai escolher, vai dizer, eu quero aprender este, e vai aprender aquele. Uhum. Isto faz todo sentido, mas isto não é Sim, sim, feito, não sim. é? E eu acho que nós estamos sempre a falar do que é que devemos mudar, como é que a forma melhor para mudar o mundo é na educação. Porque as pessoas que estão a receber essa educação são o futuro desse país, são o futuro do mundo, depois em si, não é? Claro. E acho que o Agostinho tinha uma visão também sobre a educação e sobre a liberdade. Acho que a liberdade é excepcional, é um valor fundamental para qualquer sociedade, e ele prezava isso e pregava isso nas suas análises e nos seus discursos. E é um filósofo um bocado esquecido, ou seja, não me espanta que tu não tenhas ouvido falar sobre ele, Uhum. mas para mim eu adorava que toda a gente o conhecesse e que toda a gente soubesse quem ele é. E existem inclusive vídeos no YouTube de entrevistas dele e de outras coisas, não é preciso ler este livro. Para mim, qualquer coisa em que ele tenha refletido, que tenha falado, que tenha escrito, para mim é uma aprendizagem. Estamos a falar de um homem, um sábio e com uma humildade bastante grande. Por isso, é essa a minha sugestão. Muito obrigado. Já sabem, pessoal, toda a gente que está a ver isto e ouvir, façam a vossa pesquisa e que já temos aqui uma excelente recomendação. Dito isto, já estamos aqui a passar a marca dos 40 minutos e acho que temos aqui uma conversa que já se abordaram tópicos bastante interessantes.
Por isso, resta-me agradecer mais uma vez pela tua presença. Luís, Correu eu é muito que bem, acho que agradeço. gostamos todos. Eh, para o resto do pessoal que está a ver isto, não se esqueçam de fazer aquelas coisinhas todas, de pôr o like e subscrever. Que na verdade, eu na altura, nos episódios anteriores, dizia que só queria 100, mas agora, pronto, façam o que quiserem. E pronto, até ao próximo mês. Muito obrigado. Pronto, Luís, dou-vos os parabéns pela iniciativa. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer participar neste tipo de iniciativas. E já agora, pronto, desejo o maior sucesso a ti e a todos os alunos de Engenharia Mecânica que sigam o vosso coração mandar. Com certeza que dessa forma terão sucesso e serão felizes. Muito Obrigado. obrigado. Muito Um obrigado. forte abraço a todos.